Que a graça de Jesus seja com todos vocês. Essa semana foi uma semana, posso dizer, muito intensa. Foram preparativos para o caldo que nós vamos saborear agora à noite pelos nossos jovens. Os preparativos para a consagração ao ministério pastoral do nosso querido pastor Giba. Foi a recepção das nossas duas doutoras oculistas que vieram hoje prestar serviço a nós. Elas ficaram o dia inteiro na igreja fazendo exame de vistas em alguns irmãos, em vários irmãos, inclusive eu também passei pelo exame de vista, culminando com esse encontro de agora à noite. Confesso a vocês que o corpo está cansado, mas a alma está muito alegre, está jubilosa. E agora há pouco, às 5 horas da tarde, estávamos sentados aqui nessa mesa, traçando os planos para a comemoração do centenário dos batistas em Osasco, que vai acontecer nos dias 22 e 23 de agosto, complementando uma bela comemoração no culto das ordenanças do dia 30, onde vamos celebrar batismos e ceia, o memorial da ceia. Então foi um mês os últimos 2 meses, né, irmão Ito? Intensos, que culminaram também com duas saídas do nosso... E culminaram com duas saídas do nosso coral. Uma no encontro de corais, e no Jardim Marieta, e ontem. E também culminou com 2 saídas dos nossos jovens, não é isso, Alexandre? Vocês foram na terceira igreja e também foram na Igreja Batista da Fazendinha. Então, foi um bimestre de muita atividade em todos os cantos da igreja. As mulheres também tiveram suas reuniões, tiveram seus muitos trabalhos, fabricando aí o nosso lanche, nossa comida, nosso pão, nosso suco. Oi? Nosso aniversário. Tivemos a comemoração do aniversário das mulheres no centenário. Então, sobrou serviço para todo lado. Acho que todos nós estamos cansados, né? Então, a gente vai tirar aí 20 dias de descanso, e no dia 22 e começa de novo. Aí a gente vai até o fim do ano. Aí não para mais. Aí vem culto de ação de graças, Dia das Crianças, Natal, e por aí vai. Não é isso? Então, tá bom. Gente, eu queria comentar com vocês um texto que outrora já comentei aqui várias vezes, algumas outras vezes, mas no meio de tudo esses preparativos, e ouvindo o que o pastor falou ontem, o pastor Roberto Justino falou ontem, ouvindo o que o pastor Gilberto falou hoje, agora à tarde, no meio dos atendimentos e conversa, e vai, o telefone toca e vem, me veio à memória, me veio à mente algo que eu preciso muito falar com vocês nessa noite, muito. E eu quero ler com vocês Efésios, Cristiano, por favor, Efésios capítulo 2. É um texto que nós estamos estudando na Escola Bíblica Dominical, estamos estudando o livro de Efésios. Acho que essa aula já até foi dada, se não me engano, pelo irmão Wilton. Efésios capítulo 2. Eu quero ler com vocês, do verso 1 em diante, alguns versos que são muito importantes para aquilo que eu pretendo falar a vocês. Está escrito assim: Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos. Quando vocês estavam mortos em suas transgressões, nos seus pecados, nos quais vocês andaram no outro tempo, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles também nós todos andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne, fazendo a vontade dos pensamentos. E por causa disso éramos, por natureza, filhos da ira, como também todos os outros seres humanos. Mas Deus, sendo rico na sua misericórdia, por causa do grande amor com que Ele nos amou, e estando nós mortos em nossas próprias transgressões,
nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça, vocês são salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou. E com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Até aí, Cris, obrigado. Quando eu era adolescente, deixa-me ver um adolescente aqui que eu possa pegar como exemplo. João, quando eu era adolescente da idade do João, só que o João agora já é um rapaz de 22 anos, mas quando eu era um adolescente da idade do João de 13 anos, nós não tínhamos recurso de internet, não tinha recurso de celular, essas coisas. Era a velha e boa TV preto e branco no seletor de canal. Tinha controle remoto. E uma vez eu assisti um filme do mestre do suspense, um senhor chamado Alfred Hitchcock. Só quem é idoso vai lembrar desse nome. Os novos não vão lembrar. Soco, lembra de Alfred Hitchcock? Lembra. Você conhece Alfred Hitchcock, Arthur? Não. Você conhece, Giba? Ah, o Giba conhece. O Giba tem quase a minha idade, tem que conhecer. Alfred Hitchcock, o gênio do suspense. Eu vi um filme com esse rapaz que hoje, na tarde de hoje, também me chamou muita atenção. Eu queria compartilhar com vocês. Uma moça foi presa, uma moça nova foi presa, acusada por um delito que, na verdade, ela nem cometera. Foi presa. Tantos anos de prisão. E lá nessa prisão, ela colocou no seu coração que ela era inocente e ela tinha que fugir dali. E ela descobriu que o único jeito de fugir dali seria pelo hospital do presídio. Então ela pediu para que fosse para o hospital do presídio ajudar um velhinho, um doutor, velhinho que estava lá. E lá fez amizade com esse doutor, esse velhinho. E esse velhinho se encantou com ela e disse: eu posso te ajudar a sair daqui, mas quando você sair daqui, quando você for embora daqui, a gente pode até ter uma vida juntos. E ela concordou. Mas no seu coração, falou: imagina, ter uma vida junto com o velhinho, vou embora, vou fugir. E o plano era esse: fingir-se de morta, ser colocada na geladeira, esperar uma outra pessoa morrer, porque os sepultamentos eram de 2, e aí então ela era sepultada e 20 minutos depois ela era retirada da sepultura pelo velhinho. Plano simples. Você assistiu esse filme? Não. Plano simples. Finge que está morta. Espera lá na geladeira até que alguém morra. Morreu um segundo, enterra junto, depois vamos lá e abrimos a sepultura e você sai. E ela faz isso. E fica na geladeira algum tempo e alguém morre. E ela é sepultada junto com esse falecido, e aí agora era uma questão de tempo para que eu seja livre. Os minutos passaram, o calor foi aumentando, o ar foi acabando, e o velhinho não aparecia para abrir a sepultura. E aí, já sufocando, já nas portas da morte, ela pega a sua lanterninha e olha, vamos ver quem é o meu companheiro de sepultura. E o horror estampa na sua voz quando ela percebe que o companheiro de sepultura era o velhinho. O companheiro de sepultura era o velhinho. Quantas pessoas estão sendo sepultadas com seus sonhos? Quantas pessoas apenas andam por esse mundo porque as funções vitais estão funcionando. O coração bate, respira, dá vontade de comer, mas não tem esperança, não tem ambição, não tem sonho, não tem vontade. Quantas pessoas que nós conhecemos, irmã Enói, imersas na mais profunda caverna da depressão, sem forças para viver, sem forças para falar, sem forças para andar. Hoje estava no pátio aqui da nossa igreja, e um jovem, um garoto novo, veio debater comigo sobre vida. Sobre vida. Eu falei: joia, vamos debater. Você quer debater? Vamos debater sobre vida. E eu perguntei: qual a sua esperança? Esperança? É, esperança. Por que você trabalha?
Em que você crê? Ah, como assim? Que diferença faz? Eu falei, filho, como você quer debater comigo? Morto. Quantas pessoas perderam a alegria de viver? Quantas pessoas viveram e morreram nos seus pecados e nem sabem que são pecados? Nem sabem que são pecados. Estão mortas e sepultadas neles. Quantas pessoas não sorriem mais? E para sorrir, precisa ingerir bebida alcoólica. Quantas pessoas vivem nas cavernas das suas casas, esperando um milagre que também não sabe de onde vai vir, uma mudança que não se sabe como vai ser processada, uma alegria que nunca se experimentou. E a maioria destas pessoas, elas estão morrendo de sede, em frente a um manancial de águas. Uma das coisas mais lindas, mais gostosas do mundo que eu já pude experimentar, o irmão Hilton deve ter tido essa experiência também, acho que o irmão que foi militar também deve ter tido essa experiência, é quando a gente acha uma fonte de água numa mata, num terreno pedregoso, não é isso? E quando você acha uma mina de água, uma nascente de água, gente, é a coisa mais gostosa do mundo. Quando você bebe uma água, e essa água vem do seio da terra, e você experimenta essa água, e essa água te dá um renovo. Um renovo. Essa água existe. Essa água é Cristo. E aí, eu vou pedir para voltar de novo o texto de Efésios, capítulo 2, se não me engano, o verso 4, Cris, por favor. E agora eu falo direto a quem está sepultado com sua velha e boa esperança, com a sua velha e boa falta de alegria. Deus, rico na misericórdia, rico na graça, rico no poder, rico na transformação da sua vida, por causa de um amor, mas um amor que eu não tenho condições de retratar na sua íntegra, por ser um simples mortal. Então eu só posso dizer que experimentei esse amor, eu experimentei essa graça, eu experimentei essa misericórdia. E eu não posso retratá-la na sua totalidade, porque ainda continuo sendo um simples ser humano. E o apóstolo Paulo, quando se refere a nós, a começar dele mesmo, ele se refere a nós como nós sendo pessoas que levam nos seus corações, no seu interior, um tesouro. Mas o vaso que abriga esse tesouro é um vaso de barro. Para que sempre em tudo a essência, a majestade do poder sempre seja de Deus, nunca do homem. Então, essa misericórdia, essa graça, quando eu estava morto, sepultado com a minha esperança, sepultado com a minha alegria, sepultado com a minha falta de vontade de viver, morto nas minhas próprias transgressões, ele me traz vida. Ele me traz vida. E não é uma vida qualquer, porque eu já tenho uma vida a qual eu preciso respirar, irmã Ruth. Beber água. Cadê a Alexandra? Alexandra, cadê a minha água? Acabou, Alexandra. Pega mais um pouquinho de água para eu. Preciso beber água, preciso respirar, preciso me alimentar. Mas Ele me dá uma vida que há de viver a eternidade. Nos faz assentar em regiões celestiais em Cristo Jesus. Meu filho já vem com 2 copos, mas
Você quer que eu leve você para a Vila Sônia hoje, não é isso? É isso? Por isso que me trouxe água rapidamente. Me fez assentar em regiões celestiais. Não mais assentar-se numa glória meramente humana. Gente, aqui na América do Sul se disputa um torneio de futebol que é a Copa Libertadores da América. E aí o jornalista, quando anuncia essa Copa, fala: em busca da glória eterna. Que glória eterna! Quem é que lembra quem foi o campeão de 78? Quem lembra quem foram os jogadores que jogaram a Copa Libertadores de 2000? Quem lembra? Cadê essa glória? Passou-se a glória do homem. Passa. O Brasil é pentacampeão do mundo. Quem é que se lembra dos campeões de 58? Quem é que se lembra dos campeões de 70? É o Pelé, o Garrincha, Gerson e os outros. O Senhor quer te fazer alguém vivo, alguém assentado em regiões celestiais. E para que isso aconteça, a parte mais difícil de isso acontecer são 2 passos. O primeiro passo, reconhecer que você está sepultado com o velhinho. Você precisa reconhecer que está sepultado com o velhinho. Você precisa reconhecer que seu entendimento, sua sabedoria, sua religião, seu conhecimento técnico, seu conhecimento filosófico, e hoje à tarde aqui quiseram jogar filosofia em cima de mim. Falei, gente. Cristo. Reconheça que está sepultado com o velhinho. Reconheça que você não tem métodos e não tem forças para sair dessa crise de vida que você vive. Talvez você ganhe bem, mas não é alegre. Talvez você ganhe bem, mas não é feliz. Ou talvez você ganhe bem ou viva aquela síndrome de Ageu. Come, mas não se sacia, bebe, mas não se sacia. Aliás, come e não passa a sua fome, bebe e não se sacia, se veste, mas está sempre com frio. Quem recebe salário, parece que o salário está num saco furado, não dá para nada. Talvez você esteja vivendo essa síndrome, porque você está sepultado com a sua esperança, está sepultado com a sua alegria. A vida passa diante dos seus olhos e ela é cinza, ela não tem graça. Então você precisa reconhecer: eu estou sepultado com o velhinho. Eu preciso de vida. Eu preciso de vida. Põe um outro versículo, acho que é esse versículo 7, se eu não me engano. Põe para mim o verso 7. Para nos mostrar nos tempos assim, a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Se você puder reconhecer que está sepultado com o velhinho, nós demos o primeiro passo. Você reconhece isso? Você consegue reconhecer que sua vida está mal porque está faltando fé, está faltando esperança, está faltando alegria, está faltando amor, está faltando vontade de viver? Você reconhece isso? Se isso você reconhece, você vai orar comigo agora. Eu vou pedir para o meu irmão Wilton fazer um momento bem sublime, irmão Wilton, ao piano, porque nós vamos orar agora. E nós vamos orar pela vida de cada uma dessas pessoas que está aqui e que estão sepultadas com a sua esperança. Baixe a sua cabeça, por favor. Se há algo dentro do seu coração que te tem trazido tristeza, falta de vontade de viver, falta de alegria, falta de sair de casa, falta de vontade de sair de casa, falta de vontade de ir à igreja, se há algo dentro de você que te impede de dar um sorriso verdadeiro, aquele sorriso que vem de dentro da alma, essa é a hora de oração. Ora comigo nesse instante. Querido Deus, é no nome de Jesus que nós estamos clamando agora.
Há uma grande quantidade de pessoas nos vendo aqui, Senhor, agora, e nos acompanhando pelo YouTube, nesse tempo e em um outro tempo futuro, que muito provavelmente perderam, Senhor, as suas expectativas de viver, as suas expectativas de vida, que perderam, Senhor, a sua vontade de sorrir, que não tem esperança. Há talvez, Senhor, uma grande contingente de pessoas que estão doentes e entende, Senhor, que não vão sarar e não vão ser curadas, e isso as deprime, as abate dia após dia, tornando, Senhor, o caminho mais certo, o caminho sem volta da sepultura. E o que é pior, o caminho de uma alma morta. Agora, Senhor, em nome de Jesus, essas pessoas têm conhecido o Senhor. Essas pessoas têm conhecido que estão mortas. Então, Pai, nós pedimos a sua bênção nessa noite para elas. No nome de Jesus. Eu quero que você continue, por favor, de cabeça baixa. Eu vou falar umas palavras para você, mas não precisa olhar para mim. Quero falar do segundo passo. Transfira os direitos de direção da sua vida para Cristo nessa hora. Faça um convite simples para que o Senhor Jesus venha morar no seu coração. Abra a porta, assim como você abriria a porta se eu batesse na sua casa. Você abriria a porta para mim, me convidaria para sentar no melhor cômodo da sua casa, me ofereceria água, me ofereceria café. E é nessa hora eu peço que você faça isso com o Senhor Jesus na sua vida. Faça mais ou menos assim, ó. Senhor Jesus, entra na minha vida. Senta, Senhor, no melhor lugar do meu coração. Aceita, Senhor, aquilo que sou. O que tenho, eu ofereço a Ti. E aí o Senhor então vai receber esta palavra vinda de você e vai começar a mudar a sua vida e o seu coração. Vai precisar jogar algumas coisas fora, uma mobília talvez que esteja aí velha na sua vida, talvez a mentira, talvez a arrogância, talvez a soberba, talvez o medo, talvez a vaidade, talvez a mentira. São mobílias que foram sendo colocadas dentro do nosso coração e que foram ajudar a gente e ajudaram no processo de sepultamento de tudo que somos. Essas mobílias e Jesus Cristo não podem ocupar o mesmo coração. E agora ele vai jogar essa mobília fora. E quando essa mobília jogar fora, for toda jogada fora, a graça vai ocupando o lugar de cada uma dessas mobílias. A misericórdia vai invadir o seu coração de uma maneira majestosa. E aonde havia medo, vai haver segurança. Aonde havia desconforto, vai haver conforto. Aonde havia falta de paz, agora vai haver alegria. Aonde havia vozes de lamento, vai haver cantos de louvor. Aonde só havia da sua voz e da sua língua palavras de lamentação e de raiva, expressões de ódio, serão expressões de glórias e louvores ao Senhor. Aí eu tenho que perguntar para você, eu preciso perguntar. Você quer fazer isso na sua vida? Você quer fazer assim com o seu coração? Você quer fazer assim com o seu coração? Quer trocar essa mobília desse seu coração? É preciso que você faça assim. Aí você não vai mais precisar do velhinho para poder sair das suas prisões. Não vai precisar mais de ninguém, pois o próprio Senhor há de o libertar. E aí você vai se juntar a pessoas que um dia estarão nas regiões celestiais, cantando e louvando ao Senhor, com alegria nos seus corações. Pessoas que outrora, como eu, por exemplo,
sepultado nos meus enganos e na mentira das coisas que eu fiz. Hoje eu posso cantar. Estou livre. Eu estou livre. Eu estou livre. Livre estou por causa do meu Senhor. Você pode cantar assim também. Querido Deus, essas pessoas querem dar um passo importante nas suas vidas, Senhor. Bata na porta de cada um destes corações agora. Toca, Senhor, em cada uma destas vidas. E no nome de Jesus, eles vão abrir, Senhor. Entra e faça a morada. Transforme cada vida, cada coração. Pois é no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Teria alguém nessa noite aqui que gostaria de fazer essa decisão de: vem, Senhor Jesus, morar comigo, jogar fora a minha mobília velha e encher meu coração da sua graça? Há alguém aqui que gostaria de convidar Jesus Cristo para ser Senhor da sua vida? Há alguém que entende essa necessidade de abrir o seu coração para que Jesus Cristo entre na sua vida? Há alguém assim nessa condição? Há alguém assim nessa condição? Se houver alguém assim, faz um gesto para mim. Eu vou entender através desse gesto e vou compreender a sua necessidade. Há alguém assim nessa noite? Alguém? Nós vamos cantar o último hino da noite.